Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vou explicar mais uma vez, tá? Vou explicar de uma vez por todas, para que todos possam compreender, pelo amor de Deus, gente, pelo amor dos orixás. Vamos compreender e estudar um pouco, tá? Eu tava na rede vizinha assistindo alguns vídeos, tá? E um dito cujo sacerdote de Umbanda, pai de santo, dirigente espiritual, um zelador de santo de Umbanda, tá? Ele trouxe um questionamento que era o seguinte, ele disse assim, ó: a Umbanda, sim, ela tem o sincretismo, tá? A Umbanda é uma religião sincrética, tá? Bacana? Tudo bem, vamos concordar em termos ali. E depois ele diz o seguinte: na Umbanda não existe nem atabaque. A Umbanda é uma religião cristã. Na Umbanda não existe Exu. Exu é da religião de Quimbanda. Então a Umbanda não trabalha com Exu. Vamos lá, vou explicar de uma vez por todas para vocês compreenderem, tá bom? O que acontece? Vamos lá. Pessoal que estuda Umbanda, pessoal que busca estudar Umbanda, 100% para vocês. Isso é bacana. Só que eu quero que vocês busquem estudar a religião não só no nascimento dela, não só na criação da Umbanda como religião. Eu peço para vocês, para você que quer obter conhecimento, busque estudar esta religião antes do surgimento dela. Busque estudar a religião, tá? Em o seu culto primário, tá bom? Quando ela não era religião. Busque estudar ela quando ela era ainda apenas um culto, tá bom? Quando ela era ainda apenas uma prática. Vocês vão me desculpar, por isso que eu falo que alguns evangélicos e cristãos, eles são muito melhores do que alguns umbandistas aí. Porque um umbandista, eu acho que ele tem preguiça de estudar. Só pode, né? Porque, vamos falar o seguinte para vocês. O evangélico, o cristão, ele lê a Bíblia, tá? Ele segue os fundamentos bíblicos, não é isso? Tá? E muita coisa do que tem na Bíblia, tá certo, gente? Foi antes de Jesus Cristo. Muitas coisas que tem na Bíblia foi antes do cristianismo, antes de surgir a religião cristã, tá? Ou seja, os cristãos, os católicos, os evangélicos, eles estudam o cristianismo em sua origem. Eles não estudam somente a religião cristã depois do seu nascimento. Isso eu quero que você, umbandista, faça. Estuda a Umbanda, é claro, depois do seu nascimento e antes do seu nascimento, para você compreender a raiz da religião, a base da religião, tá? Vamos lá, por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe que em 1908, se não me engano, 1908, Zélio Fernandino de Moraes fundou a famosa e conhecida religião Umbanda, tá? Ele fundamentou a religião de Umbanda. Até então, essa religião, ela não existia como religião, ou seja, não existia Umbanda como religião. Então veio Zélio Fernandino de Moraes, tá? E fundamenta esta prática como religião, tá ok? Ou seja, essa prática ela já existia, já tinha Umbanda, já existia Umbanda, já existia essa prática, já existia manifestação do espírito, já existia isso, porém não era chamado necessariamente de Umbanda. Na verdade poderia até ser chamado de Umbanda, mas isso não era considerado uma religião, tá? Essa prática não era considerada. Isso aí a pessoa, você chegava lá no benzedor, né? Antes da religião de Umbanda, você chegava lá no benzedor, o benzedor incorporava um preto velho, o benzedor incorporava um Exu, uma pombogira, e ali ele te dava um passe e te limpava. Aquilo que o benzedor estava fazendo não era considerado uma religião, mas aquilo já era uma prática da Umbanda, só que não era considerado uma religião. Deu para vocês compreenderem o que eu quero dizer para vocês, tá? Se você estudar até mesmo o nascimento da Umbanda, você vai compreender que o Zélio, o próprio fundador da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, ele afirma, no caso, as suas descendentes, que no caso são as suas filhas, elas afirmam que
que a Umbanda já existia, que o seu pai foi apenas o fundador dessa prática como religião. Agora, vamos lá, tá? Se a Umbanda já existia, da onde que ela veio? África. A Umbanda veio da África, junto com os negros escravizados. Dentro desta analogia, que a Umbanda veio da África, a maioria de seus cultos são cultos dançantes, tá? Se eu tô falando culto dançante, pessoal, são cultos onde tem canções, músicas e vários tipos de instrumento. E a atabaque fazia parte deste culto. Então, para você, pai de santo, que fala que nem atabaque tem na Umbanda, você segue a Umbanda só a partir da fundação dela, mas você não segue a Umbanda como uma prática em sua base, em sua origem, tá? Eu não vou dizer que você está errado, mas você tem que buscar estudar para não passar informações contraditórias e erradas, tá? Então, para você que está iniciando agora, quer fazer vídeo, quer passar o seu conhecimento para as pessoas, bacana isso é ótimo, gente. Mas vamos dar um embasamento. Você precisa passar um conhecimento para que todos possam compreender. Não fale coisas do seu achismo. Gente, faça isso, por favor. Hoje em dia, modernidade, as pessoas que estão entrando para poder ensinar para vocês são pessoas que necessariamente não buscam estudar tudo. Então, antes de falar sobre um assunto, estude primeiro para você não passar informações errôneas. E a outra questão é, Exu e Pombogira não faz parte da Umbanda, tá? A Umbanda, em sua origem, trabalhava com ancestralidade, ou seja, com os seus ancestrais. E Exu e Pombogira faz parte também da sua ancestralidade. Isso eu estou falando no Brasil, não estou falando nem em África, tá? Porque se eu for entrar no sentido África, tá? Não existe Exu e Pombogira, tá bom? Não existe Exu e Pombogira. Mas eu estou falando em Brasil. Quando os negros chegam aqui, eles pegam uma influência, tá, de cultos indígenas, outros cultos pagãos também, que já existiam aqui no Brasil, e ali eles começam a trabalhar com essa sua ancestralidade. Tá bom? E o sincretismo eu não vou nem citar aqui. Mas deu para vocês compreenderem um pouco sobre o assunto? Eu espero que sim. Deixem nos comentários se você quer que a gente fale mais sobre a origem da Umbanda, sobre como é, o que é Umbanda, né? Por que alguns falam que Exu não é de Umbanda, por que outros falam que Exu é de Quimbanda, enfim, né? Qual que é a origem? Quimbanda e Umbanda, em sua origem, as duas religiões são de matriz africana. Porém, a gente tem que compreender que Quimbanda, tá, é uma prática também, e Umbanda também é uma prática em África, não é culto, não é religião, é uma prática. Deu para vocês compreenderem? Mas se vocês quiserem que a gente traz. E é bom que alguns pais de santo que passam informações aí, errôneas, sem estudo, peço a vocês que acompanhem aqui o canal, tá bom? Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Curta, compartilhe esse vídeo. É isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.